Bom dia. Oh. Bom dia, tudo bom? A gente tá esperando a Gisele. Hoje vai ter Gisele Azevedo. Para quem acabou de chegar, a gente está na semana do Entre Trilhas. O Entre Trilhas é um projeto The Curators. Calma aí, gente. Deixa eu anotar primeiro. O Entre Trilhas é uma semana que a gente fala um pouquinho das entretrilhas, dos caminhos traçados por essas pessoas dentro do meio da arte. E essa edição é sobre espaços independentes. E hoje a gente vai falar com a Gisele Azevedo do The Curators. Oi, Ney, bom dia! E a Gisele deve estar entrando aí. A gente tem um grupo de avisos lá no WhatsApp. Quem quiser ser avisado 15 minutos antes da live, quem quiser ser avisado 15 minutos antes da live, entra no grupo de WhatsApp. Ele tá lá, o link tá lá na bio. Vamos ver, a Gisele vai entrar. Eu acabei de falar com ela, na verdade. Então, tá tudo bem. Daqui a pouco ela entra. E... bom, vou falar um pouco do Entre Trilhas. O Entre Trilhas surgiu da vontade de realmente de contar esses caminhos que as pessoas trilham, né, para estar onde elas estão e como elas traçam as estratégias para chegar, para se manter vivo, né? E esses espaços independentes, eles são muito peculiares, porque cada uma... Ó, ela chegou. Porque cada um tem uma maneira de existência. Ah, entramos! Espera um pouquinho. Tá. Aqui. Estamos. Tudo bom, Gisele? Tudo. Ai, deixa eu me arrumar aqui, porque eu ia fazer pelo computador, mas fiquei com medo de não. Deixa eu ver se está muito. Como é que tá? Tá muito longe? Tá dando para escutar? Tá dando para escutar, você tá ótima. Tá. Cabelo coronavírus. Bem-vinda. O meu também. Uma loucura. Tentei até Ah, retocar e ele ficou laranja. Mas tudo bem, vamos, vamos lá, Gisele. Primeiro, muito obrigada por você estar aqui e, né, ter esse tempo, essa disponibilidade para conversar com a gente e mostrar o projeto lindo que é o The Curators, né, gente? Quando eu ouvi falar, eu tive que caçar a Gisele, né, para achar quem era que a responsável Gisele por não esse... tem WhatsApp, né? para achar que era responsável por esse trabalho lindo. Mas vamos começar. Se apresenta então para o pessoal. Gente, eu tô com uma cara de louca. Tá bom. Então, meu nome é Gisele, eu sou de Brasília, né? A Adriana tinha me perguntado mais ou menos como é que eu comecei a trabalhar com artes, então eu vou começar contando um pouquinho da minha trajetória, porque também tem a ver com a história do Decorators, né? Então, eu me formei na UNB em matemática e estatística, então meu caminho para as artes foi bem torto, né? Quando eu estava perto de 30 anos, eu voltei para a universidade para fazer artes visuais, tem uma história grande do porquê que eu larguei tudo para trás, emprego e tudo, e voltei para fazer artes na UNB. Então, isso é final dos anos 80. Me formei e fui para a Inglaterra. Eu fiquei 5 anos em Brighton.
Aí fiz um mestrado lá, nessa época, eu estava super interessada em pintura, eu fiz um mestrado em pintura, voltei para o Brasil e comecei a trabalhar no Banco Central, como funcionária mesmo, eu fiz concurso, passei e fui, e escolhi, eu podia escolher, fui trabalhar no Museu de Valores, né, do Banco Central. Que tem muito. Essa história do Banco Central tem tudo a ver com o Decorators, né? Que é essa experiência de trabalhar dentro de um museu, né? Principalmente, eu era de uma equipe responsável, comecei primeiro fazendo discografia, né, os projetos de exposição, eu trabalhava com arquitetos, então, um pouco da minha formação, eu fiquei 16 anos no banco, né? Então, a minha formação, eu trabalhei muito com arquiteto, então eu aprendi a fazer maquete, aprendi a usar esses programas para trabalhar espaço, porque a gente fazia os grandes projetos com dinheiro público, aprendi a fazer edital no Banco Central, porque como funcionária pública, todos os projetos de exposição a gente tinha que fazer planejamento, de levantamento de custo. Então, assim, paralelamente, como nesse mesmo período, né, a partir dos anos 2000, final 90, o mundo das artes mudou muito do que quando eu comecei lá nos anos 80, né? Ficou muito mais profissional e teve... Eu vi o Márcio Almeida falando na segunda, né, sobre a dificuldade com os editais, né? E muita gente da minha geração, que eu tive na universidade junto, na graduação, tem esse problema, né, com essa dos editais, desse profissionalismo de preparação de portfólio, de escrever um planejamento. No banco, como funcionária pública, como eu era, a gente tinha, os projetos eram grandes de exposição, né, exposições que duram 2 anos, então eram projetos que envolviam muito gasto e tudo, enfim. Além dessa parte, assim, durante esse período que eu tive no banco, eu fiz muitos cursos de expografia de museus, de iluminação de museu, de segurança, enfim, a formação, assim, que eu tive a oportunidade de ter trabalhando no Banco Central dentro do museu foi, assim, pensando retrospectivamente, eu não me dava conta porque, para mim, eram mundos muito separados, né? Eu trabalhava 6 horas no banco, porque, enfim, na verdade, no início foi uma coisa muito difícil para mim admitir que eu ia ser funcionária pública, né? Eu voltei da Inglaterra com aquela coisa de artista e caí aqui na realidade de eu voltei separada, voltei para casa da minha família e meu pai falou, não, aqui você não fica sem emprego para ficar posando de artista. Então, eu tive que fazer o concurso e entrar meia na marra, né? Mas eu trabalhava 6 horas e tinha o período todo da manhã, eu trabalhava de 2 às 8 da noite, então eu me fiz essa promessa que eu ia ter sempre um ateliê e que eu ia estar envolvida pelo menos numa exposição coletiva ou individual por ano para poder não desaparecer, entende? E ter alguma motivação para estar continuando trabalhando dentro do ateliê, porque eu levava uma vida muito separada. A maior parte do pessoal que estudou comigo foi dar aula de artes no 2º grau, ou então foi fazer mestrado e doutorado para dar aula na universidade, né? Então, trabalhar como funcionária pública numa instituição como o Banco Central, naquele momento, na minha cabeça, significava assim, eu vou ter que fazer muito mais que as pessoas para me manter assim, para manter produzindo, né? Porque mesmo que eu estivesse num lugar incrível, eu trabalhei com pessoas maravilhosas, que eu aprendi muito, e o banco realmente, assim, me deu muita chance, assim, de formação profissional. Mas, de qualquer forma, o trabalho de segunda a sexta é um trabalho cruel, né? Assim, é um trabalho, você tem 1 mês de férias por ano, então, para você se manter fazendo arte, você tem que ralar, né? Então, era muito...
assim, vivi muitos anos dentro desse esquema, assim, muito planejado para tentar estar com a cabeça para fora, continuar vendo exposições, vendo o que as pessoas estavam fazendo e procurando estar participando de alguma forma da cena de Brasília, né? E em 2008, eu fui fazer doutorado em artes, ou seja, eu cheguei em 2000, trabalhei no banco 8 anos e consegui, escrevi um projeto para o Banco Central e o Banco Central, eu fui para Londres com salário, fiquei 4 anos fazendo doutorado em artes, lá com bolsa do Banco Central. Então, foi uma conquista que teve a ver, assim, claro, com uma conquista profissional, né, dos trabalhos que eu tinha realizado no banco, mas também de um momento bem específico do Banco Central. Tanto é que eu fui a primeira a ter nessa área, porque nem tinha essa área. Como eu entrei com o projeto 1 ano antes, entrei com um pedido para abrirem, justificando porque que tinha que abrir uma área dentro dessa área que envolvesse artes e museologia, dentre os projetos que o banco avaliava como importantes, e a gente ganhou essa causa lá no museu, então foi acrescentado, e eu fui a primeira pessoa do Banco Central primeiro, eles reconheceram o mestrado, isso já tinha sido alguns anos antes, né? E, enfim, eu trabalhava com uma equipe linda, começou a vir mais artista lá para dentro, e a gente foi ficando forte, reabrimos. Durante o período que eu estava lá, a gente reabriu a Galeria de Arte do Banco Central, que ficou fechada há 9 anos, então isso também foi super importante, né, que eu comecei a trabalhar com a coleção de arte moderna do Banco Central, né? Então, foi um mergulho na história da arte moderna brasileira, né? Trabalhei, a gente fez um catálogo raisonné, enfim, foi muito aprendizado, assim, e fora da academia, né? Foi, E que conta. importante isso, né? Assim, você resgatar essa história da arte dentro de Brasília, assim, dentro do Banco Central, um lugar tão importante para a gente, né? E para a história da arte moderna, né? Então, que importante isso, que demais, que bom que você não desistiu. Vai, Não, continue. foi um projeto lindo, me dá muito orgulho, assim, com uma equipe maravilhosa, a gente levantou, assim, foi quando eu voltei do doutorado, então foi um projeto de 4 anos, levantar toda a história da coleção, com pesquisa, com os estagiários envolvidos, depois a gente fez o catálogo, né, a publicação do catálogo, e depois uma exposição, que eu fiz o projeto com uma outra arquiteta, a gente fez um projeto de uma exposição que durava 2 anos, uma espécie de linha do tempo da coleção, que conta toda a história da coleção a partir de 1900 até 2011. Então, foi um projeto lindo, muito lindo. Mas, enfim, isso foi na volta do doutorado, né? O doutorado, eu consegui escrever um projeto porque naquele momento, assim, em 2007, eu já estava ficando claro para mim que o meu trabalho, assim, como artista, eu tinha começado como pintor, pintando, né? A partir de 2003, eu comecei a trabalhar com instalação. Comecei com uma instalação de pintura e, a partir de todos os meus projetos, claro, assim, para mim, quando eu escrevi o projeto, voltou? Quando eu escrevi o projeto de doutorado, quando eu escrevi o projeto de doutorado, que o meu trabalho estava meu trabalho artístico de ateliê estava completamente assim contaminado pela experiência do museu, né? Na verdade, eu passei vários anos sem pintar. Eu acho que a partir de 2003 até o momento que eu fui para o doutorado, em 2008, todos os projetos mexi com fotografia, com objeto, com texto, com intervenção urbana, com intervenção em museus. Então,
o trabalho de pintura foi se transformando primeiro nessas pinturas objetos e depois nessa questão do espaço, que a relação, os projetos no museu foram fundamentais para me dar essa consciência, para me despertar para essa questão do espaço expositivo, né? Então, eu escrevi um projeto, eu fiz o doutorado, assim, bem resumidamente, eu pesquisei sobre instalação, né? Mas consegui fazer um link com a relação dos artistas dentro dos museus ao longo do século XX. Então, muitos projetos, a relação com os museus e essa relação com intervenção em museus, os vários projetos artísticos ao longo do século XX de relação de artistas com os museus, seja como crítica aos museus ou dentro dos museus, trabalhando com as coleções, a partir das coleções, né? Então, eu passei 4 anos assim, totalmente mergulhada no meu trabalho, né? Porque era o doutorado que eu fiz é um doutorado em poéticas, né? Mas, ao mesmo tempo, completamente ligada à questão dos museus. Tanto que a exposição final do doutorado, eu fiz 11 pequenas instalações, simulavam um ambiente de um museu, e cada instalação era uma sala dedicada para uma sala de algum museu que eu visitei, ou que eu tive ou exposição que eu tive alguma relação especial ao longo do doutorado, né? Então, tinha uma sala para a salinha iluminista do British Museum, tinha uma outra sala para o Victoria and Albert Museum, para a seção de design, era um trabalho, era uma poética, né? Eram trabalhos, eu fiz todos, eram objetos, fotos, tinha pintura também, mas tinha já estava completamente presente essa questão do espaço, do museu e da minha relação com coleção, né? O meu trabalho evoluiu para essa questão de interesse de colecionismo, então tem uma série de trabalhos que são séries, e coleções de pedra, coleções de imagens, coleção de objetos que eu trago de vários lugares e que vão estar presentes no trabalho, né? E chegando no Decorators, eu voltei do doutorado em 2012 e vim morar aqui nessa casa, que eu queria fazer a live na Florestinha, mas não, fiquei com medo de não pegar a internet. Vim morar numa casa comunitária, bem longe de onde era o meu ateliê, né? Eu morava do outro lado da cidade e o meu ateliê eu ia a pé de casa para o ateliê. Era uma salinha pequena, eu vim morar aqui nessa casa enorme, aqui no outro lado da cidade, e fiquei com uma garagem grande, virou meu ateliê. E aí a minha salinha ficou mais ou menos, eu ia usar para guardar trabalho. Minha mãe estava ameaçando de jogar meus trabalhos fora, que estava lá coisa de não sei quantos anos, caixa. E aí eu ia usar o espaço para guardar os trabalhos, né, a princípio, porque não ia ser mais o meu ateliê. Mas como é um espaço muito central na cidade, é uma lojinha pequena, né, ela é minha, ela tem 28 metros quadrados, é mínima, né, assim, você pensando em termos de espaço expositivo. E eu chamei uma amiga minha, arquiteta, que tinha sido minha estagiária no Banco Central, a Carla. Eu falei, Carla, eu vou fazer uma espécie de reserva técnica para o meu trabalho aqui dentro, mas eu queria fazer um projeto que há muito tempo eu tenho vontade, que era deixar uma vitrine para expor trabalhos meus e de amigos, né? Porque eu acho que a gente pegar essa loja aqui, nessa área super valorizada da cidade, e de repente isso aqui ficar trancado para guardando caixas de trabalho, tudo, vão fazer pelo menos comigo, vão desenhar um projeto para ter uma área desse espaço onde a gente possa brincar de exposição, né? E aí começou o projeto, esse projeto demorou, no primeiro ano que eu voltei do doutorado, eu tive que passar
Eu passei a trabalhar 8 horas no banco, né, por os 4 anos seguintes que eu voltei do doutorado. Eu trabalhei 8 horas, então o Decorates funcionava só à noite e final de semana. Né? Durante o ano de 2013, eu voltei no final de 2012, 2013, a gente fez o projeto de reforma juntas e fizemos a reforma do espaço, a princípio com essa ideia, tanto é que dentro eu tinha criado uns espaços de gesso acartonado, que eram para colocar pinturas, uma espécie de, no fundo do espaço, tinha um espaço que era de trainéis, né? Só que com gesso acartonado, uns slots assim para botar trabalho, escultura. E a parte da vitrine, né, que é a parte mais, acho que é a parte visível do Decorators, né, que é o que fica virado para a rua. O Decorators é no térreo e tem essa vitrinezinha de 2,70 de largura por 1,20 de profundidade. É uma vitrine pequenininha, né, todo de vidro. E a gente abriu o espaço com uma exposição, a gente abriu o espaço com uma exposição sobre eróticas. Eu chamei 7 amigas mulheres que trabalhavam com essa temática e a gente abriu, chamava Eróticas, a exposição, e era uma coisa de amigos, né? Era mais ou menos para mostrar o espaço e depois, a partir dali, a gente ia começar a usar praticamente só a vitrine, porque eu ia entrar com meus trabalhos. Que eu estava também fazendo um trabalho de catalogação, fichando esses trabalhos. Tinha trabalho antigo, que estava na minha mãe embrulhado desde os anos 90. Então, estava fotografando, enfim. Só que a gente abriu e nunca mais, assim, nunca levei os trabalhos para lá. Né? A gente começou a fazer projetos e no espaço inteiro enfim, o espaço foi um pouco ditando como é que ele queria acontecer, né? Então foi uma coisa bem por acaso mesmo. Foi o fato de eu ter vindo para casa e não usar mais aquele espaço de ateliê, né? Já tinha várias vezes, tinha pensado sobre isso com a Valesca, uma outra artista aqui de Brasília, mas eu tinha pensado, nos anos 90, a gente chegou a pensar em ter uma espécie de brechó das artes, né? Um lugar assim para as pessoas se encontrarem, beberem e vender trabalhos, mas de uma maneira nada assim muito formal como galeria, né? E então, a gente abriu em março de 2014 e já tem 6 anos, né? E ao longo desse tempo o espaço um pouco foi se transformando. Tá bem mais profissional, já tem até Instagram, né? Já tem blog, que não tinha nada disso, era só muita festa, né? Porque com essa história de eu trabalhar 8 horas, eu falei, porra, a gente passa, às vezes era 1 mês, 2 em cima de um projeto, de uma exposição. Aí montava aquela exposição, tinha aquela festona, porque o Decorators um pouco tem essa pegada da festa, que é uma coisa minha, e também que meu marido é DJ, então todas as aberturas, todos os eventos têm música eletrônica, tem música experimental, ele toca na Orquestra de Laptop de Brasília, ele tem uma outra... Um outro grupo de música experimental de ruídos, ele tem um selo de música experimental de Brasília, então tem muita coisa de música no espaço. E aí isso foi dando uma cara para o espaço, desse espaço de dançar, todo mundo dança, né? Sempre tem música, tem dança, tem os barzinhos que meus amigos faziam e fica tudo na rua, né? Que essa foi uma outra coisa que assim, que foi o espaço que ditou, né? Como o espaço é muito pequeno, você entra para ver a exposição, mas você vem para o lado de fora. Não dá para as pessoas ficarem dentro, né?
Como é no térreo, praticamente eu ganhei todo o espaço que tem para fora da galeria, porque ele não é voltado para frente da rua. Ele é voltado para uma quadra residencial e tem uma enorme florestinha na frente. Então, a gente ganhou todo esse espaço, a gente faz muita performance na florestinha, então já tem essa florestinha, tem até uma lápide lá de performance, a gente já plantou mandioca, hoje em dia eu tenho... a gente tem toda uma estrutura que a gente leva para a florestinha, de inflável, de iluminação, Também tem isso, né? Ao longo do tempo a gente foi comprando esses equipamentos. Então tem todo o Decorators hoje, tem um monte de mobiliário, disposição, de mesa, mesinha, caixinha, tipos de luz diferentes, cores diferentes, enfim. A gente tem um equipamento bem legal hoje de montagem de exposição, né? De iluminação. E a gente tem esse espaço que a gente ganhou, que é o espaço da frente da loja, e aí tem um espaço inclinado que a gente usa para fazer meio como se fosse um teatro de arena, porque aí você pode ter performances, a gente tem os tatames formam uma espécie de teatro de arena, e aí muita performance de dança contemporânea também, que eu falei lá que eu tenho essa ligação forte com o pessoal da música e da dança em Brasília, porque eu comecei fazendo cenário e figurino para dança contemporânea. Fala. Você sabe que eu sou bailarina, né? Não, mas tem jeito. Ah. Vai, continua. Estou amando saber do espaço. Conta mais, Gisele, vai. Tá, então, nesses primeiros, acho que o primeiro ano e os primeiros 2 anos foram muito assim, entre amigos, entendeu? Era um espaço para a gente fazer acontecer, para ter festa. E aí, eu estava contando que uma maneira que eu achei de manter o espaço vivo, não fazer abertura, aquela festona, e depois aquilo ficar só na vitrine, porque como a gente começou a usar a parte de dentro, né, a gente faz instalação até no banheiro, que como é muito pequeno, dá para usar todos os cantos, né, do espaço, dava para eu esvaziar a banheira, botar tudo no meu carro, levar para casa, durante aquele período você fica com o banheiro como um espaço expositivo, né? Eu comecei a trabalhar com essa ideia de ciclos. Então, a primeira exposição começou com eróticas, no segundo evento que teve relacionado ao eróticas, já aparece com esse nome de ciclo, né? Ele ficou 2 meses e meio essa exposição lá, e durante esse tempo aí a gente fez várias coisas, ciclo de cinema erótico, então a gente passava filme de meia-noite às 4 da manhã na frente da galeria, né? Botava tapete, eu levava os tapetes aqui de casa, cansei de levar mobiliário aqui de casa, mesa, tapete, o carro era um caminhão de entrega, né? Porque não tinha armário lá dentro. Né? Eu tinha feito esses lotes para guardar os quadros, não tinha armário, então todos os equipamentos de luz, de tudo, morava aqui na garagem, de montagem, era 10 vezes por dia atravessando a cidade para levar as coisas para o Decorators, né? E aí começou esse ciclo, né, de chamar artistas da música, principalmente, né, ou da dança, para criar um diálogo com os trabalhos e com os artistas das visuais que estivessem lá dentro. Artistas, entrevistas, programas de rádio, oficinas. Então, a gente começou... Você tem a abertura, né? E depois a maneira de manter o espaço aberto, um pouco, são esses eventos meio semanais, essas ações culturais, né? Por exemplo, então, no Eróticas, a gente fez o ciclo de cinema erótico, eu chamei um amigo meu do cinema, ele fez uma seleção, a gente conseguiu baixar no torrent os filmes, sempre público pequeno, ninguém nem sabia. Então, a gente, assim, sem muita... a divulgação só acontecia no Facebook,
né? Não tinha Instagram, não tinha site. Agora, recentemente, 2 anos atrás, que eu criei um e-mail para o Decorators, então era o meu e-mail pessoal, estava tudo muito misturado, né? Enfim. E fizemos uma residência de arte, eu chamei uma amiga minha da dança, coreógrafa, e aí eu dava uma grana para os artistas, eram 6 artistas, e eles ficavam um dia dentro da galeria, comendo ali na localidade, que você até é uma área de restaurantes, salão de beleza, não tem. E na verdade, hoje você tinha a F508, que era uma escola de fotografia, agora tem os coarquitetos, que é um grupo, um coletivo de arquitetos, tem um estúdio de música, de gravação, mas quando a gente começou em 2013, era basicamente restaurante e salão de beleza, lugar de hambúrgueres, enfim, não tem nem padaria na quadra. Então, a Laura fez essa residência, foi super lindo. Eles passavam, iam para Galerias 9 e saíam às 5 da tarde. Aí tinha uma grana só para comer, e aí a Laura criava uma coreografia em cima desse dia que ela passava na galeria com um artista que tinha a ver com o trabalho que estava na galeria. E aí o encerramento do ciclo foi essa mostra dessas 6 coreografias que a Laura criou. Né? Então a gente teve filme, a gente teve oficina de nu, né? Que acontece dentro. Essa aconteceu dentro do espaço, né? A gente fez oficina de modelo vivo. Bom, depois entrou um ciclo da Índia. Nada a ver. Não, sem. Na verdade, eu acho que essa é uma coisa importante, assim. As temáticas que eu explico ali funcionam como esse motivo em torno do qual tudo vai acontecendo, né? E o surgimento das temáticas é completamente por acaso, normalmente. É alguém que vai num... Caiu, né? Voltou? Voltou, Adriana? Voltou. Voltou. Eu tô te ouvindo. Você Tá me ouvindo? tá me ouvindo? Tá. Não, agora não. Deixa eu pedir uma coisa. Não manda coraçãozinho, porque coraçãozinho aparece a conexão quando tem 2 pessoas. Então, não mandem coraçãozinho, por favor. Vá. Tá. Então, essas temáticas, a maneira como vão surgindo essas temáticas, principalmente no início, muito de encontros da galera que ia para uma abertura ou para uma dessas ações culturais, de eventos, aí a gente está conversando. Então, por exemplo, a segunda exposição, que foi Viagem às Índias, de um amigo que tinha voltado da Índia por um projeto do INEP, era um projeto educacional, ele foi com a equipe para filmar, e a gente resolveu fazer foram 3 meses de evento de Índia. A gente fez chapate na rua, a gente fez festival de cinema de Bollywood, mas em torno de uma exposição. A exposição eram as fotografias que Gustavo tinha feito na Índia. Dessas crianças, ele fez um projeto só ligado à escola, né? Então, eles visitaram escolas modelo na Índia. E empréstimo de galera, amigos que tinham ido para a Índia, a gente criou lá dentro um lugar com imagens de viagens de várias pessoas de Brasília que tinham ido para a Índia ao longo de vários anos. Então, ficava passando, criamos um cenário lindo, com almofadas, com esculturas que o pessoal emprestou. Então, tem essa coisa do mobiliário e de não necessariamente você ter trabalho de arte o tempo todo, né? É muito mais focado na questão instalativa e expográfica do que nessa obrigatoriedade de você estar expondo trabalho de arte, vamos dizer assim. Ai,
Peraí, Tá. vou ter que botar. Tá. Sim, já me perdi. Me fala aí, me pergunta uma outra coisa para eu. Isso aí a gente ainda está em 2014. Que a gente estava falando dos temas, mas eu tenho uma pergunta antes, porque você falou que é um lugar comercial, né? Um lugar que tem restaurantes e tudo. Como é que é esse entorno, assim, quando vocês fazem as festas, quando tem música? Como é que o entorno reage? Tá. O primeiro ano, os 2 primeiros anos foram, assim, hoje, né, eu vejo que foram anos de conquista de confiança das pessoas, entende? As pessoas acham que a gente é louco, mas a gente conquistou a confiança, entende? Porque como acontece muita coisa na rua, realmente, questão, apesar de não ter, diferentemente de outras quadras, imediatamente atrás do Decorators não tem nenhum bloco residencial. Ele é um pouco afastado e o que fica na frente tem uma floresta enorme antes do primeira residência, mas a gente teve vários problemas com vizinhos, principalmente com relação a som e som e performance, né? As performances na rua, que tem som, que tem as performances de dança também na rua, né? Eu acho que no início as pessoas ficaram muito assustadas com essa coisa da multidão. O bar fica na rua, né? Então sempre a gente chega, de repente monta, transforma aquele espaço, é bar, é gente bebendo. Então assim, o problema do barulho, duas coisas. Uma, a gente também foi se adaptando, né? Mas eu acho que basicamente a confiança das pessoas de que aquele grupo que estava lá, tipo, termina, mesmo que seja, às vezes a gente termina de madrugada, normalmente. Decorators, as pessoas passam lá para ver a exposição meia-noite, que às vezes a gente fica até 4 da manhã. Só que, claro, depois de 11 horas, em Brasília tem uma coisa bem séria, que é essa questão da lei do silêncio. A gente baixa o som e muitas vezes, depois de 1, 2 da manhã, a gente leva tudo para dentro. E aí, quem quiser ficar, a gente fica sentado lá dentro, escutando som, bebendo e conversando, mas não fica do lado de fora, né? Mas eu escrevi uma carta super linda, enorme, explicando o que era aquele espaço, o que a gente fazia, né? O que eram os artistas da cidade, que era um espaço de formação, falando sobre a comunidade, né? Porque é um espaço pequeno e sem verba, estavam ali pelo menos no início, a minha ideia era muito essa, vamos trabalhar, ver o que os alunos da UNB estão fazendo. O curso da UNB forma uma quantidade enorme de alunos todo ano. Você está escutando? Que tá... Voltou? Voltou? Tá. Tá, eu escrevi essa carta, nessa carta eu dei meu telefone e e-mail, falei da minha formação, quem eu era, falei que eu trabalhava em museus, e tinha aberto aquele espaço como um espaço de exercício, para discografia, enfim, e aí falando sobre a questão do barulho, que eles dessem feedback para a gente, que a gente estava totalmente aberto com certeza que a gente estava usando um espaço público, né? E que a gente estava totalmente aberto a querer encontrar um ponto em comum, de forma que eles não se sentissem incomodados. E aí mapeei todos, fiz umas 400 cópias, que eu botei na caixinha de correio de toda a vizinhança. Legal. Mas mais do que isso, eu acho, por exemplo, o porteiro do bloco e a síndica do bloco, e o porteiro noturno, e o pessoal que mora, porque é um bloco residencial, a parte de cima, a parte de baixo. No norte você tem isso, a parte de baixo da área comercial é loja. Então, mora gente, né,
no primeiro e no segundo andar, né? Que é uma outra questão do som, o som vai direto para essas pessoas, né? Então, essa relação com as pessoas do bloco é que foi a coisa também mais próxima, né? Assim, a gente é muito próximo do pessoal que cuida do bloco. Todo mundo do bloco passou a cuidar do decorator, sabe quando tem evento, porque eu anuncio, eu peguei e-mail, então eles estão na minha lista de e-mail, eles sabem quais são os eventos que vai ter. E a gente tem a questão também da limpeza, né? Termina um evento, todo mundo limpa tudo, a gente lava a calçada, limpa lixo, não fica nada, né? A gente cuida da grama, eu mando plantar a grama, que é o lugar que a gente usa de... Então, já fiz várias melhorias, assim, que eu dou meio que de presente para o bloco, né? Que é detetização. Porque não dá para eu esperar a burocracia do bloco para ter uma detetização num espaço que as pessoas ficam sentadas, os eventos acontecem na rua, né? Então, detetização, melhoria de jardim. Eu faço várias coisas que a síndica e o porteiro do bloco têm a chave do Decorators, né? Porque às vezes eu viajo, eles têm a chave, o porteiro entra lá, o porteiro tem o número de internet, é o acesso que ele usa. Então, eu meio que distribuí a internet para alguns vizinhos que precisam. Então, tem uma relação bem de comunidade, né, com o pessoal ao redor ali. E o que mais? Eu acho que isso. Eu não... e com os restaurantes também, porque a gente come muito nos restaurantes que tem ali à volta. Especialmente uns 2 ou 3, eles levam a comida para a galera. Você vai lá, pede, volta para o evento, aí a galera vem trazer comida, então a gente come, bebe lá na frente do Decorators, vai pagar no final da noite, às vezes pendura, aparece no outro dia para pagar. Então, assim, já tem muito tempo que a gente está lá, né? Então, eu acho que deu tempo para as pessoas participam, vêm ver exposições, a galera dos restaurantes, entra para ver. E no início, eu tinha muitas... eu queria estar num lugar só com artista, porque quando começaram essas confusões do som e enfim, das esquisitices, né? Assim, principalmente do tipo, poxa, a gente não tem liberdade de fazer nenhuma performance de nu, porque a gente está na rua, e aí tudo tem que passar por um filtro, o horário dos filmes tem que passar por um filtro, porque aqui é um lugar público, passa criança, porque, por exemplo, o Festival de Cinema Erótico, a gente tinha começado a fazer às 10 da noite. Mas houve reclamação, entendeu? Porque era na rua, a gente tem um painel e a gente ficava todo mundo deitado nos tapetes e banquinhos que o pessoal levava. E aí a gente puxou para meia-noite. Mas, enfim, essa falta de... essa questão da censura, né? Também do que põe na vitrine, do que não põe, como é que a gente ajeita determinados trabalhos, senão esse trabalho é melhor a gente botar lá dentro. Mas eu cheguei à conclusão que talvez uma das coisas mais importantes, assim, foi exatamente estar numa área da cidade em que as artes estão misturadas com as outras atividades da cidade. Entende? Então, a gente está lá do lado de um cabeleireiro, do lado de uma loja de balão de criança, depois do lado de uma distribuidora de bebida, dos restaurantes, a importância de você ter um espaço de arte fazendo parte do espaço da cidade, não uma coisa completamente fora, né? Desse tipo de espaço passar a fazer parte da paisagem urbana, das pessoas começarem a ver isso com naturalidade. Entende? Então, as pessoas andam a quadra inteira, às vezes, para ver qual que é a vitrine do Decorators, qual que é a vitrine desse mês, né? Porque sempre tem trabalho na vitrine, né? E tem um neon, então as pessoas mesmo têm acesso ao texto curatorial, ao nome dos artistas, ao nome das exposições. Então, mesmo que você não venha para nenhuma abertura, se você tem acesso, se você passa por ali,
A vitrine tem, você lê de longe o nome dos artistas, o nome da exposição e texto curatorial. Então, as pessoas isso fica completamente disponível para qualquer pessoa que passa na rua, né? Então, a gente também, a outra relação, os moradores de rua, né? Tem vários moradores de rua naquela área. Então, já fiz trabalhos contratei para pintura, me ajudam. Então, também tem alguns deles, um deles vende a revista, tem uma revista Traços, né, que é a revista da comunidade de rua de Brasília, e cada vendedor tem uma área. O vendedor da área do Decorators, que é o Rubens, é super amigo, então ele também recebe, eu tenho o telefone dele, ele sabe quando tem evento, para aparecer lá para vender para o pessoal, né? Ele já dormiu na galeria. Então, a gente tem também, nesses 6 anos, na verdade, agora no final do ano, em novembro, a primeira vez que a galeria foi arrombada. Foi roubada, a gente botou... Mas foi um pouco de ingenuidade. A exposição final de 2019 era sobre arte e tecnologia, e o trabalho da vitrine era um trabalho do Maurício Chades. 4 televisões desse tamanho, 4 monitores enormes, e formavam uma super paisagem. Os monitores ocupavam os 2,70 da vitrine. E aí não tinha alarme, porque tinha um alarme meia boca que eu comecei a usar no primeiro ano, que era aqueles alarmes que você liga quando fecha a porta, liga na parede, você tem que botar na parede. Enfim, levaram 3 TVs e eram tudo alugado, a gente tinha alugado para a exposição, então tivemos que pagar. Mas foi lindo, porque foi um processo, todo mundo participou da história das televisões roubadas. Eu acabei botando um sistema de alarme. Aí o pessoal abriu, botei um sistema de alarme super modernete, um sistema israelense. Aí o pessoal diz, gente, o medo agora é quem entra aqui tem câmera. Mas as câmeras também foram estudadas para isso. Eu falei, olha, gente, aqui dentro tem performance com pessoas nuas, pessoal... A gente fuma aqui dentro, tá? Eu não quero essas câmeras registrando, porque ficou câmera dentro lá de dentro. Então, até a posição da câmera dentro da galeria foi estudada, eram 2 câmeras, ficou só uma. E na semana seguinte do assalto, a gente fez um ritual de descarrego. Eu chamei um amigo que faz performance, das artes, que faz performance, a gente fez um ritual maravilhoso, chamamos todos os artistas envolvidos na exposição, pessoal da música, porque a vitrine ficou escancarada, o pessoal do Nômade Leone. Minha vida... Voltou? 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 Eu não estou te escutando. Fala, Adriana. Não, não consigo te escutar. Não. Mas você está me escutando? Você está me escutando? Então, vou continuar falando. Tá. Tá, eu contei Deixa eu ver aqui, já que eu não estou te escutando, na lista de perguntas aqui. Tá. Uma outra questão, que é essa questão do que você tinha me perguntado na listinha que você me mandou, sobre o financiamento do espaço.
né? Como é que o espaço sobrevive? Bom, a gente não vende, não é uma galeria, né? Eu considero, eu abri como um espaço para exercício, para artistas e amigos interessados em trabalhar em instalação e expografia, né? E curadoria, que eram 3 temas que me interessam como artista, que é trabalhar nessa fronteira das artes, com pensando sempre em exposição como uma linguagem poética, como uma linguagem artística. E hoje eu vejo como uma extensão do meu estúdio, assim, então, para mim, isso justifica os gastos que eu tenho lá. Da mesma maneira que eu pago um estúdio, que eu compro material de arte, tudo que eu invisto no Decorators eu estou fazendo um investimento num trabalho que eu acredito. Então, para mim é uma extensão. Eu tenho um estúdio no Elefante, lá no Espaço com Matias, onde eu pinto, onde eu faço objetos, é um outro processo, solitário, né? E mais isso, mais voltado para dentro. O Decorator já é essa coisa esse envolvimento já é trabalhar com arte pensando em projetos, né? Projetos porque a partir do momento que você tem a ideia de uma exposição, é ir atrás dos artistas, é texto, é definir os trabalhos, definir como é que vai se as cores, se vai pintar, se não vai pintar, a expografia, né, os textos, as ações culturais paralelas, enfim, para mim, é fazer arte juntos, né? Então, eu acho que eu devo muito a isso, a 2 experiências. Uma experiência de trabalhar no teatro, né? Que foi como eu comecei, fazendo cenário e figurino para balé e teatro. Porque, diferentemente das artes, dentro com a galera de dança, experimentei muito essa questão da comunidade, né? Todo mundo ajudava com tudo. Então, no dia que você abria um balé, na hora que começa a aparecer o trabalho de cada um, de figurino, de cenário, com coreografia, com música, com luz, é uma experiência incrível, assim. Porque todo mundo participou, né? Todo mundo ajuda, todo mundo costurava, todo mundo ajuda quando dá problema de luz. Eu cansei de ter que acabar fazendo a luz dos balés, porque não tinha ninguém para fazer. Você tinha o projeto, mas não tinha quem ficasse. O pessoal fica ajudando, todo mundo se maquia. Então, essa experiência, assim, tanto do teatro quanto do museu, que o museu também é um trabalho de equipe. Não tem nada que você faça lá, não tem exposição incrível, maravilhosa que não tenha acontecido se não fosse uma confluência de todas as pessoas, inclusive da galera da limpeza, da galera da segurança. Então, essa experiência de ter vivido dentro desses 2 ambientes assim de arte e que demandam essa interação e esse fazer tudo, né? Você aprende a fazer um pouco de tudo. Tanto é que não é à toa que se você trabalha em museu, você tem que fazer curso sobre conservação, você tem que fazer curso de iluminação, de segurança, você tem que entender todos esses aspectos, até limpeza, né? E eu gosto muito, para mim, é uma coisa que me dá muita adrenalina. Instalação, é óbvio que é o que eu faço, e trabalhar exatamente de trabalhar com um grupo de pessoas, né? de trabalhar junto, né? De montagem de exposição. Eu amo fazer montagem de exposição. Enquanto eu tiver assim energia, eu gosto de estar subindo na escada, furando, pintando, trabalhando junto, o tempo todo acompanhando. Se eu contrato alguém para fazer um serviço mais específico, eu tenho esse perfil meio de ter andado um pouco assim por tudo que é canto, né? Assim, de me interessar por várias coisas.
né? E eu acho que isso aparece no Decorators, porque se você vai lá no blog, as temáticas são completamente variadas e também essas ações culturais, né? Eu gosto muito de envolver também, de fazer... tem uma ligação especial com o pessoal da filosofia, que eu fui parceira e agora moro com gente da filosofia, então acontece muita coisa ligada à filosofia no espaço também. E nos últimos anos começaram a participar não só estudantes e a galera recém-formada, a gente começou a ter exposições em que participa o pessoal que já está bem mais à frente na sua formação, na sua história como artista. Então, a gente já teve Geraldo Ortoff, a gente já teve a Cecília Mori, a gente já teve os professores da UNB, né? O Cristos. Enfim, tem essa coisa bem multi, né? Tem um evento que a gente tem todo ano do aniversário de Brasília, que é a cidade que inventamos, em que eu chamo arquitetos e urbanistas para fazer um projeto de intervenção, e aí a gente tem 1 mês ou 2 de eventos, onde eu chamo pessoas para falar sobre a cidade, No primeiro ano a gente fez um bloco de cinema na cidade, a galera que trabalhava com cinema sobre Brasília, que discute o espaço da cidade, a segregação, cinema, dança, música, enfim, o Decorators é esse espaço onde eu posso me esparramar para todo lado, porque tem meio essa coisa meio de centro cultural, mas, ao mesmo tempo, para mim, é um espaço de brincar de casinha, porque é a mesma tesão que eu tinha de inventar as coisas que inventava quando era criança. Teatro, casinha, roupa de boneca, né? No início até, você perguntou, a minha formação, assim, eu comecei a trabalhar com artes. Eu nunca fui aquela criança do desenho que gosta de desenhar. A minha formação foi toda, minha relação com artes tem a ver com materiais por conta da minha avó, que era professora de flores artificiais, aquelas flores nos anos 60, e ela era minha madrinha, eu passava muito tempo com ela, então era crochê, tricô, costura, fazer roupa de boneca. Então, uma coisa bem desse mundo feminino, né, dos materiais mesmo, de tingimentos, e isso, na verdade, nunca tinha ficado para mim como, eu vou ser artista, né? Tanto é que eu termino o 2º grau, eu fui fazer matemática, né, e estatística, trabalhei com isso, e aí uma série de coisas aconteceram e realmente, assim, eu bati o martelo, larguei tudo, larguei trabalho, eu tinha bolsa do CNPq na matemática, estava estudando para fazer um mestrado no Japão em matemática, estava estudando japonês há 2 anos, larguei tudo, fui para um cursinho e aí entrei nas artes, né, já com quase 30 anos. Então, um percurso todo meio esparramado para tudo que é lado. E eu acho que o Decorators tem essa cara que tem a ver um pouco exatamente comigo, assim, uma coisa meia que quer tudo, enfim, bem esparramada, não é uma coisa focada numa única área, de uma maneira profunda, né? Eu tenho uma coisa muito mais de superfície e de querer abraçar muitas coisas, sempre fui assim, né? Eu acho que o Decorators um pouco espelha essa personalidade, né, meio assim, meio esquizofrênica. Assim. Eu não sei, acho que já falei pra caramba, eu não sei nem que horas são. Já tem 1 hora? Já? Falta 1 minuto. Então, eu vou terminar aqui. O Decorators tem, no banheiro Decorators, tem os 5 mandamentos Decorators. E o Decorators também tem um moto que está em tudo que é lugar, se vocês forem lá no blog, que é eficiência, amor e selvageria. E é mais ou menos, acho que tem tudo a ver com o espaço. Acho que a gente é bem eficiente. Hoje eu trabalho, eu tenho uma equipe, esqueci de falar isso. Ao longo dos anos, como é um espaço de formação, muita gente trabalhou comigo, né?
Mas agora já de uma forma mais oficial mesmo. Tem 2 anos que eu contratei, no último ano, o Rômulo me ajuda com a parte de montagem de exposição, então é aluno recém-formado da UNB, e a Mariana já está há 2